Oi, oi, boa tarde a todas, todos. Estamos aqui para mais uma sessão de trabalhos, já é o nosso terceiro encontro. Alexandre me disse aí no camarim, ai, que chique, você trocou de roupa. Eu até tomei banho, eu moro no Mato Grosso, eu tomo banho de um período para o outro, porque é um calor. Estou vendo se o ar-condicionado vai me alcançar aqui. A gente não dá conta de trabalhar 2 períodos sem um banho no meio. Esse Muito é o nosso chique você. terceiro último encontro. Diga, Alexandre. Não, falei que você é muito chique. Não é chique, sou mato-grossense, gente. É uma necessidade, né? Não é perfumaria. Esse é o nosso último encontro. Nos encontramos ontem à tarde, hoje de manhã. Estamos aqui, então, para fazer as amarrações finais desse simpósio que tem se mostrado tão bonito nas últimas horas, né? Quando a gente faz o chamado, a gente não sabe o que vai acontecer, quem vai aparecer, quem se prontificará. E, na verdade, estou muito satisfeita e feliz com o resultado, né? Dos que se sentiram convocados. Não sei se o Alexandre gostaria de dar algumas palavras em nome do Memorial da América Latina. Obrigado, Flávia. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Alexandre. Estou aqui junto com a Flávia nessa missão gostosa de poder receber as comunicações de vocês. Como a Flávia falou, realmente, trabalhos muito bons, assim, e de várias partes do Brasil, que também deixa a gente muito contente. Essa é uma característica nossa também no Memorial, o que é uma característica latino-americana, de recebermos trabalhos das 5 regiões do país. Eu acho que teve da região norte, não teve? Agora na região norte, só que está me faltando se alguém mandou. Senão acho que foi a única que não foi contemplada, mas das demais acho que tivemos de todas regiões, né? Não sei se tem alguém da região norte aqui do país, mas enfim, e de outros países da América Latina, o que deixa a gente muito contente. Esse seminário nasceu, a ideia do seminário nasceu a partir das pesquisas que a gente desenvolve na Cátedra Unesco Memorial para a Integração da América Latina, da qual a Flávia foi nossa primeira bolsista, uma das mais brilhantes que já passaram por lá e deixou marcas e saudades em todos nós. E, a Cátedra agora já está completando o seu primeiro triênio com essa temática das migrações, deslocamentos forçados, e agora estamos caminhando para o segundo triênio, pensando em outras questões latino-americanas candentes, como a questão indígena, a questão do racismo, mas sem abandonar, né, essa temática das migrações e deslocamentos forçados, que é uma temática muito latino-americana também. Né? Então, é um prazer, em nome do Memorial, no qual eu sou o gerente de assuntos acadêmicos, recebê-las e recebê-lo aqui, tá bom? Vamos lá, Flávio. Hoje você comandou com mãos tão boas de manhã que eu vou deixar nos seus cuidados, porque eu falo que sou jornalista e controladora, mas eu sou muito coração mole, né? Então eu vou deixar Mas com. você viu que eu tenho um detalhe, eu presto atenção, a hora que eu vejo já foram 15 minutos, porque eu estou prestando atenção na fala, eu estou contando os minutos, mas eu não estou assim, tipo, ai, deu 10 minutos. Não, Eu, mas seu a gente tempo indica no acabou. finalzinho, né? Porque é importante para a pessoa se posicionar. Ainda mais no Google Meet, né? Porque o Google Meet a gente fica às cegas, né? Quando a gente compartilha a tela, né? Então, é importante Então a gente vai ser indelicado no sentido de que, como o Google Meet tem essa, né? Não dá para ver o chat, não dá para ver as coisas, a gente vai interrompê-lo com as palavras, mas vou deixar com a Flávia a condução, porque a voz dela é muito mais bonita do que a minha também, né? Bom, estando comigo a condução inicial dos trabalhos, então, vou passar a palavra para a nossa primeira expositora, que é Lucia Gonçalves, Estratégias para reescrever a tradição em Portugal da agora, de João do Rio. Lucia, a palavra é com você. Olá, boa tarde a todos e a todas. Vou começar a ler meu trabalho. Bom, o título do trabalho, como a Flávia falou, é Estratégias para reescrever a tradição em Portugal de agora, João do Rio. Bem, além das crônicas dedicadas Lucia, só uma perguntinha. Você disse que ia projetar algo ou não? Não,
Perfeito, perfeito. Eu não sei se eu me apresento, eu estou também preocupada pelo tempo e eu comecei a ler meu trabalho. Mas... Perfeito. Eu que comi bola. Continue, por favor. Se ela quiser se apresentar, né, Flávia, se falar de onde você é, tal, porque agora eu nem sabia que você era hispanohablante, assim, eu achei que você era brasileira. Não, mas então, eu sou argentina, né, e eu fiz meu doutorado na UFRJ, no programa da Ciência da Literatura, e nesse momento eu continuo no Brasil, estou fazendo meu pós-doutorado na UERJ, com bolsa FAPERJ, assim, essa é minha apresentação básica. E esse trabalho forma parte da minha tese doutoral, que eu defendi há pouco tempo. Bem, vou começar de novo, então. O título do trabalho é Estratégias para reescrever a tradição em Portugal de agora, de João do Rio. Bem, além das crônicas dedicadas à capital brasileira do momento, João do Rio possui 2 textos que se enquadram dentro da literatura de viagem. Um deles é Portugal de Agora, publicado em 1911, e Viagem a Buenos Aires, que foi publicado em 1915, que na verdade é uma coluna, né, que não foi publicada em livro até o momento. Bem, o cronista, nesses 2 textos, se posiciona como um viajante intelectual capaz de refletir, a partir de um cenário estranho, sobre a realidade do seu país. Os destinos que escolhe, seja Portugal ou Buenos Aires, pouco comuns entre os viajantes brasileiros do início do século XX, lhe permitem instalar 2 questões fundamentais para pensar a modernidade: a tradição e, por outro lado, a novidade. Especificamente em Portugal de Agora, livro que vou me dedicar, o escritor pretende regressar simbolicamente ao país ibérico para procurar os vestígios de um Rio de Janeiro antigo e se interrogar sobre uma modernidade comum e possível entre Portugal e Brasil. Nesse sentido, no presente trabalho, pretendo indagar nas diferentes estratégias discursivas através das quais João do Rio constrói um presente de Portugal que tenta dizer também sobre a realidade brasileira. Em diálogo com a tradição da literatura de viagem e revendo a sua própria escrita, este viajante intelectual traça uma viagem por Portugal que lhe permite reconstruir um passado comum e se posicionar como mediador cultural. Bem, Paulo Barreto, mais conhecido como João do Rio, viaja 2 vezes para a Europa, né? E esse é um pouco a antessala, né? O antecedente do que vai ser o livro Portugal de Agora. Uma dessas viagens em 1908 e logo em 1910. A partir dessa primeira visita realizada em 1908, João do Rio vai escrever um conjunto de crônicas de viagem, né, nas quais percorre Portugal, mas também nessa coluna tem crônicas sobre Itália e sobre França, que foram publicadas em 1909 no jornal A Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. E a partir das quais, quer dizer, dessa coluna, o escritor vai editar em 1911 o volume que tem por nome Portugal de Agora, né? Então, entre a coluna e o livro, sim, tem alguns pontos de comum e alguns pontos de distância, né? A primeira distância é que o livro se dedica só às crônicas sobre Portugal, né? E é uma escrita de uma viagem a Portugal. E na coluna é um relato de viagem que abarca outros lugares de Europa, né? Bem, a coluna começa a ser publicada a partir do dia 1º de janeiro de 1909. As crônicas apareciam na primeira página do jornal e a coluna não tinha nenhum título que unificasse essas matérias. Então, o relato de viagem e a ideia de coluna estaria dado, então, a partir de uma tessitura dessa narrativa em comum, da ideia de relatos de viagem, que vai se armando enquanto os textos se publicam. Outra diferença importante de publicação, digamos, entre a coluna e o livro, vai ser o contexto. Sim? O contexto de publicação da coluna é, digamos, enquanto à crise política da monarquia portuguesa,
e o livro vai ser publicado depois da caída da monarquia de Portugal. É importante, então, não perder de vista esse contexto, porque também a Gazeta de Notícias, onde foi publicada a coluna e essas primeiras crônicas sobre Portugal, tinha muita relação com Portugal, muito interesse, e estava muito, muito conectado com a comunidade portuguesa do Rio de Janeiro, né? Então, ao mesmo tempo que aparecia essa coluna de viagem de João do Rio, também apareciam outras notícias no jornal sobre Portugal. Bem, a primeira crônica dessa coluna aparece, como eu já falei, no dia 1º de janeiro de 1909, com o título A Intimidade a Bordo, que não é um relato de um repórter, sim, senão que descreve os contratempos de um viajante, de modo que vemos emergir um eu a partir do qual serão transmitidas as experiências acontecidas durante o deslocamento. Assim, a partir da publicação dessa primeira matéria, o relato do cronista brasileiro ora dialogará com esse contexto de publicação que acabei de mencionar, no qual Portugal tem um espaço muito importante, ora se aproximará menos da função informativa e mais dos modos de estruturar um relato de viagem comuns aos escritos de outros viajantes letrados, brasileiros, mas também hispano-americanos. Isso último se agudiza na passagem da coluna ao livro Portugal de Agora, que foi publicado 2 anos depois, fora desse contexto do jornal. Esse livro, Portugal de Agora, é um trabalho de edição do cronista, em que seleciona e reorganiza essas crônicas escritas e publicadas durante ou a partir dessa primeira viagem à Europa. Como parte dessa reorganização dessas crônicas, desses escritos dessa coluna, o escritor vai a selecionar só as crônicas que falam sobre Portugal e vai colocar 2 textos que funcionam como prólogos para essas crônicas de viagem. Um deles é O Homem que Viaja, e o segundo é este livro, ¿sí? Se chama assim a crônica, o texto, e aí o cronista explica, ¿sí? Esse processo de retificação, de correção e como foram pensadas, ou como foi pensada, essa edição dessas crônicas escritas a partir da viagem de 1908. E aí o cronista, nesse texto, este livro, se faz a seguinte pergunta, abro aspas. No momento atual, poderia, com pretensão, denominar um livro de impressões anteriores à República de Portugal de Agora? Quer dizer, fecho aspas, o escritor se encontra já 2 anos depois dessa viagem, com um processo político já concluído e querendo publicar essas crônicas com o título de Portugal de Agora. Aparece, então, a pergunta por essa contemporaneidade, por esse tempo presente, e como escrever o presente de Portugal. Vemos, então, que nesse processo de edição se impõe uma decisão importante que diz respeito à seleção apenas das crônicas que correspondem à estadia em Portugal. E, então, temos a seleção de um trajeto que privilegia Portugal em detrimento de os outros países que são Itália e França. Dessa forma, ao passo que o conjunto de crônicas publicadas na Gazeta durante 1909 insere a viagem em Portugal num trajeto mais amplo pela Europa, o livro privilegia o itinerário realizado pelo país ibérico. Troca-se, então, a Europa por Portugal e, nesse gesto, se constrói uma volta simbólica que implica um desejo de pensar uma modernidade em comum, onde se ressaltam, nesse trajeto, 2 cidades. Lisboa, por um lado, como uma cidade
mais moderna e Porto como uma cidade mais tradicional. E onde, nessas cidades também, o cronista vai reconhecer o Rio de Janeiro antigo. Como é possível observar em várias ocasiões do livro, o que é visto durante o percurso, no presente do relato da viagem, recebe impressões de um passado. João do Rio reconhecerá o antigo Rio de Janeiro nas ruas de Porto. Os signos desse passado podem ser diversos, contudo, mostram um presente que se costura em várias temporalidades. É Adriana Rodrigues Pérsico, uma crítica argentina, quem aponta a relação entre modernidade e tempo. Abro aspas e a tradução é minha. Abro aspas. A modernidade está profundamente enraizada no problema do tempo. Enfatiza o presente, rejeita os passados e, por momentos, entrevê o porvenir. Poderíamos pensar que é uma função da literatura repor a história de forma oblíqua e lateral, propor modos de resistir à aceleração da modernidade. O conflito entre o culto ao novo, a novidade e a história vai concluir em duas perguntas. Como é que se escreve a novidade e, de modo contrário e paralelo, como se escreve a tradição e a história? Fecho aspas. Lucia, Sim? 5 minutos, por favor. Ok, obrigada. No relato de viagem de Portugal de agora, mais de que anular um passado, vemos emerger um presente a partir do reconhecimento de uma tradição em comum e, nesse sentido, um interrogante pelo futuro. Dessa forma, é possível pensar que, ao escolher Portugal como horizonte cultural em detrimento de, por exemplo, França, João do Rio investe num tipo de organização discursiva do relato, presente na atitude do cronista em trânsito diante do lugar que visita. A possível unidade entre Portugal e Rio de Janeiro emerge numa linhagem latina que, mais do que qualquer outro elemento, dá origem a uma língua comum, ao mesmo tempo em que a tradição cobra peso em revisão dos elementos culturais compartilhados e da paisagem que o cronista vê, por exemplo, em Lisboa. Eu não vou ler as citações agora, porque vou demorar muito tempo, então vou passar um pouquinho para frente. O autor brasileiro apela para uma lembrança emotiva ativada a partir da paisagem que vê em Lisboa e onde vê uma imagem da cidade maternal. ¿Sí? Essa apelação digamos, a pátria como uma mãe, né, que é muito recorrente em alguns escritores viajantes. Bem, na passagem do jornal, para fechar, na passagem do jornal para o livro, João do Rio realiza essa seleção dos relatos de viagem, mas também uma, digamos, uma seleção de si mesmo, né? O que fica evidenciado no início do texto, ¿sí? Que já mencionei, que se chama Este Livro, no que ele afirma ser, abro aspas, o único livro de um brasileiro sobre Portugal, e de um brasileiro que, certo do futuro da sua pátria, ama fervorosamente Portugal. Fecho aspas. Dessa forma, realizando uma leitura que vai do jornal para o livro, não apenas se transforma o trajeto, mas também seu projeto de escrita. Isso é, o autor não é mais um cronista enviado por a Gazeta de Notícias, cujas crônicas estariam inseridas num contexto de publicação que tem por objetivo, entre outros, informar a colônia portuguesa sobre a atualidade do país europeu. Pelo contrário, num movimento inverso, seria agora João do Rio, enquanto escritor brasileiro, quem postula a possibilidade da escrita em um tom inaugural, ser o primeiro brasileiro a escrever um livro sobre Portugal. Ao passo em que reafirma um vínculo com o país ibérico, o autor também abre espaço para a montagem de uma outra biblioteca, e ao se posicionar como o único brasileiro que escreve sobre Portugal, João do Rio se coloca como fundador de um aspecto da literatura nacional ainda não desenvolvido.
o espaço a descobrir não é Portugal, que seria um espaço vinculado à conformação do Brasil como nação, mas sim um discurso sobre uma volta feita a partir da escrita, enquanto letrado, e nesse sentido a intenção que prevalece é mais a de escrever sobre do que viajar a, e reivindica para si mesmo, ao explorar territórios geográficos e simbólicos ainda não reconhecidos, desde a escrita, um lugar de escritor inovador. Bem, até aí, eu fui muito rápido. Obrigada. Essas palmas em libras. Obrigada a você, Lucia. Bom, como a gente tem feito, a gente fez nas primeiras sessões, a gente passa imediatamente a palavra para a segunda expositora, que é a Angélica Rodrigues da Costa, cuja exposição se chama Estranhos Estrangeiros, a experiência no exílio. Boa tarde, eu vou tentar compartilhar aqui, se não der nenhum problema. Espero que não. Está aparecendo? Agora sim. Sim. Então, boa tarde a todos e todas. Eu vou apresentar, né, uma comunicação dentro do simpósio América Latina em Movimento, Trânsito, Atravessamentos e Traduções, dentro do eixo 1, né, Contatos Interculturais, Diásporas, Viagens e Migrações. O título da minha comunicação, como a coordenadora disse, né, se chama Estranhos Estrangeiros, a experiência no exílio. Vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Meu nome é Angélica Rodrigues da Costa, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Letras e Linguística da UFG, e uma informação que acho pertinente de falar é que esse trabalho sobre os estranhos estrangeiros, que é o livro do Caio Fernando Abreu, começou lá em 2018, quando eu fiz meu TCC. Quando o professor perguntou se tinha alguém do norte do país, eu sou do Pará. Eu fiz graduação na Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e aí eu fiz o TCC sobre o Caio Fernando Abreu, e parte dele foi publicado, mas ficou uma parte ainda para ser desenvolvida, e essa parte é sobre esse livro, né, Os Estranhos Estrangeiros, publicado em 1996, já postumamente, quando o Caio já tinha morrido. E esse livro, essa pesquisa, ela partiu, né, de uma maneira geral, de uma pergunta, de uma angústia assim, muito genuína e que acabou desenrolando, né, em uma pesquisa maior, que foi de onde vem a inquietação dos personagens dos contos de Caio Fernando Abreu. Eu lancei 3 hipóteses iniciais, que partia do pressuposto da questão dos relacionamentos homoafetivos e também da questão da identidade feminina que o Caio aborda, e como isso manifestava uma certa angústia, uma certa instabilidade nos personagens que ele representava. E a minha última hipótese foi a questão do sujeito estrangeiro, do sujeito que se vê obrigado a mudar de país, o sujeito que retorna. E no livro, né, nesse livro Estranhos Estrangeiros, não só nele, né, mas de forma muito mais clara, muito mais evidente, nesse livro Caio ele toca muito nessa questão do estranho do estrangeiro que se sente estranho, desse ser excêntrico,
nessas grandes cidades, que acaba tendo que se exilar ou ter que fazer algum tipo de viagem. E essa foi a minha pergunta inicial que acabou desenrolando, né, nesse trabalho sobre estranhos e estrangeiros. Eu usei como base teórica, né, inicial, o Stuart Hall, o Zygmunt Bauman, o Tomás Tadeu da Silva, a Linda Hutchell e o David Harvey. O Stuart Hall e o Zygmunt Bauman, eles dialogam bastante porque eles tocam justamente na questão, né, identitária, que é uma questão que circunda todos esses personagens que eu citei, né, a questão homoafetiva, a questão da identidade feminina e também, né, a questão da identidade nacional, do ser estrangeiro, né, que acaba desaguando nessa contestação, nessa inquietude em relação à sua identidade enquanto uma pátria. E também o Tomás Tadeu da Silva também retoma muito das discussões de Stuart Hall em relação à identidade e à diferença e em como a globalização, né, no final do século XX, início do século XXI, trouxe vários questionamentos em relação à identidade, de uma maneira geral, e também à identidade nacional, que era considerada por muito tempo algo muito relacionado a algo que se nasce, algo que é essencialista, e que os teóricos, né, as discussões mais recentes vão desconstruir essa imagem de que a identidade nacional é algo que se nasce, mas é algo que se constrói, né, a partir das várias vivências, como o Stuart Hall fala, dessa construção histórica da identidade e também da identidade nacional, que o Caio vai abordar muito bem. E o texto do Caio, né, o livro Estranhos e Estrangeiros, ele se inicia com uma epígrafe muito que dá o tom do livro, digamos assim, que diz, né, pareço uma dessas árvores que se transplantam, que tem má saúde no país novo, mas que morrem se voltam à terra natal. E é justamente essa ideia que o Caio vai colocar nos contos desse livro, né? A ideia do ser estrangeiro e que, ao mesmo tempo, se vê entre dois mundos distintos e não se identifica, não consegue se adequar a nenhum dos dois. Na minha proposta de pesquisa, eu selecionei 2 contos desse livro. O livro tem 4 contos. Tem Ao Simulacro da Imagerie, tem Londo Londo e Ajax Bush and Rubens, tem Bem Longe de Barrière e Pela Noite, que também foi publicado no Triângulo das Águas. E nesse conto, né, que eu escolhi como objeto de pesquisa, tem-se a imagem de uma pessoa descrevendo, né, 2 personagens principais, a narradora descrevendo um antigo amor, e como essa pessoa que ela descreve era um ser exilado, era um ser que por várias contingências acabou tendo que se exilar, né, no Chile, viajou para vários outros lugares, e como isso afetou, de certa forma, esse ser, né, esse personagem. E aqui eu trouxe alguns trechos do conto só para ilustrar melhor como o Caio coloca isso na narrativa dele, né? E o conto já se inicia assim, né? O céu tão azul lá fora e aquele mar mal estar aqui dentro. Esse é o tom do conto, esse tom de melancolia que ela vai colocando também dentro do outro personagem, né, desse ser exilado. E ela diz sobre ele, né? Ele era um homem que conhecera havia muito tempo, quando ainda não era esse urbanoide naquele supermercado, mas apenas um quase jovem recém-chegado de anos de exílio político no Chile, Argélia, depois da pós-graduação em Paris, em algum assunto que ela não lembrava direito. Assim jovem, assim estrangeiro no próprio país, assim aterrorizado com qualquer possibilidade do toque de outro humano, em sua branca pele, triste sem amor, vinda do exílio. E é
essa áurea, né, essa imagem que a personagem vai colocando sobre esse, né, esse cara que ela conheceu há muito tempo, e que, para ela coloca para o leitor que essa experiência, né, do exílio interferiu muito na forma como que ele acabou se transformando, né, nesse urbanoide, meio que envolto totalmente as demandas capitalistas e etc. Então, o Caio vai trazer muito dessa questão da globalização e também do sujeito, né, envolto nesse mundo, né, de estrangeiros. E um interessante também, que o nome do conto, né, o Simulacro de Imagerie, faz referência ao livro, né, do Jean Baudrillard sobre o simulacro, né? E o simulacro é justamente essa imitação, né, de algo que imita ser uma coisa, né, real, mas que acaba sendo uma representação que visa iludir, né, enganar, passar como real. E é justamente isso que a personagem coloca sobre essa narração. O outro conto, London, London, Ajax, Bush and Rubbish, faz muita referência à própria vivência do Caio enquanto exilado. Ele se exilou em Londres, em tempos da ditadura no Brasil, justamente, né, por várias questões relacionadas ao clima, né, em relação aos intelectuais no Brasil. E aí ele descreve essa experiência nesse conto, que é muito interessante também, quando se faz o contraponto, né, os brasileiros, a imagem que os brasileiros têm da Europa, de uma maneira geral. E o Caio vai desconstruir essa imagem, né, nesse conto, em relação ao exilado, às pessoas que migram, né, e se veem em um mundo totalmente diferente. E esse conto, ele faz referência também à música do Caetano Veloso, que tem um tom totalmente diferente, né, que tem um tom mais nostálgico, mais romantizado de Londres, que é London, London também, o nome da música. E o Caio, ele vai meio que desconstruir essa imagem que se tem de Londres, porque justamente London, London, Ajax, Bush and Rubbish, que ele faz referência, né, Ajax, Bush and Rubbish, aos produtos de limpeza, à vida de faxineiro que ele teve, né, nesse momento de exílio em Londres. E aqui eu trouxe alguns trechos. Como eu estou de tempo? Flávia, você marcou? Cadê, Flávia? 4h26. Começou, 11 minutos. Então eu tenho 4? Tem 4, isso. Ok, obrigada. Aqui, eu já estou terminando, só para pegar o tom do livro, né? Porque é muito interessante, principalmente esse conto, porque o Caio ele vai corporificar muito bem essa noção de hibridização cultural, da questão, né, desse deslocamento desses seres, né, que migram, né, dos seres diaspóricos, porque ele vai colocar nesse conto, e aqui, assim, não há como transpor como o Caio faz isso no conto inteiro, mas nessa parte que eu selecionei, ele mostra muito claramente como esse estrangeiro, né, esse ser exilado, ele meio está confuso enquanto a língua que usar. Então, no conto todo, o Caio vai mesclar inglês, português, né, no caso, francês e espanhol, assim, de uma maneira totalmente aleatória. Então, você vê que o Caio, ele teve essa preocupação em mostrar como que é, né, essa vivência do ser, da pessoa que migra, e os dilemas que ela acaba tendo que, né, refletir, pensar. E aqui, meu coração está perdido, mas tem um mapa de Babylon City entre as mãos. Aí diz, traz um cinzeiro de prata tailandês e eu apago meu cigarro americano, but sometimes eu hablo também um pouquinho de espanhol,
E il faut aussi un peu de français. Navego nas waves poluídas de Beacon City. Depois sento no Hyde Park W2 e assisto ao encontro de Carmen Miranda com a rumbeira from Cuba. Então, nesse conto inteiro, o Caio ele vai trazendo diversas referências, né, frases e também referências à cultura inglesa, né, e também à cultura brasileira e a outras referências culturais, mostrando de fato como que é a vivência de um ser que está em outro país, na background city, né? Essa é o tom desse conto. E essas foram as minhas referências no geral. Esse trabalho ainda está em andamento. E é isso. Obrigada. Obrigada a você, Angélica. Tudo bem, as Bom, palmas em libras. Se na manhã de hoje, no comecinho da tarde, eu conheci muitos autores novos, na verdade o Caio Fernando de Abreu não era novo, mas eu só conhecia do Facebook. É muito legal saber que é uma outra coisa, né? Só Ele de existe frase de do verdade, né, Facebook. Flávia? Oi? Ele existe de verdade, né? Porque até então a gente só vê os textos dos outros, que as pessoas assinam como Caio Fernando Abreu, né? Isso é dele, né? Tipo, várias frases assim que não se relacionam uma com a outra. Obrigada, Angélica. Bom, então, agora passamos a palavra imediatamente para Leonardo Cavalcante Mendes, com a herança do trauma nas genealogias de Margot Glantz. Vamos lá. Vou marcar o tempo, mas eu sou lerda, vocês estão vendo. O Espera Alexandre... um pouquinho aí, deixa eu compartilhar minha janela. Não, tudo bem, tranquilo. Vou deixar que eu marco, viu, Flávio? Você faz os salamaleques e eu... Que salamaleque? Até hoje não aprendi o que significa essa palavra. Já está visível, pessoal? Já. É a terceira pessoa que me pergunta o que é salamaleque. Eu tô começando a duvidar do meu conhecimento nessa palavra. E se ela existe, né? E se ela existe? Mas ela existe, porque eu sempre usei. Ou eu estou evitando o neologismo, eu estou aqui entre... Claro, existe para mim, ela existe. Né? É verdade. Bom, vou botar meu marcador junto aqui para eu não me perder. Posso começar? Por favor. Então, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Estou muito feliz de estar aqui no simpósio com vocês. Meu nome é Leonardo, eu sou doutorando aqui da Universidade de São Paulo. E eu preciso começar confessando que eu sou um estrangeiro aqui nesse simpósio, um intruso. Porque a minha pesquisa, não a minha pesquisa atual, necessariamente, mas o meu histórico de pesquisa não é na América Latina. Na verdade, eu estudo, desde a iniciação científica, um autor francês chamado Georges Perec, e fiz a iniciação científica sobre ele, fiz o mestrado sobre ele, e no doutorado eu acabei mudando um pouco, eu quis trazer a pesquisa para um espaço um pouco mais próximo, né? E porque eu posso dar mil versões, mas a verdade é que eu não aguentava mais ler os franceses. E aí, para trazer para um espaço mais próximo, eu acabei escolhendo 3 autores latino-americanos para trabalhar a recepção do Perec na América Latina. Então, autores que, de alguma forma, dialogam com a obra dele. Eu optei pelo Alejandro Zambra, que é chileno, pela mexicana Margot Glantz e pela carioca Marília Garcia, que nós vimos num simpósio ontem também, né? Como o nosso tempo aqui é bastante limitado e não ia dar para ficar horas falando sobre isso, eu acabei optando por um recorte, que é um recorte que eu acho que está um pouco mais desenvolvido na minha pesquisa. Nesse momento, eu estou mais ou menos na metade do doutorado, vou qualificar em outubro, e o recorte é sobre a mexicana Margot Glantz, e também porque eu acho que ela encaixava mais com o tema que a gente está trabalhando nesse simpósio da América Latina em Movimento. Então, o que eu faço, o que eu tento mostrar nela, mais ou menos, é como que a Margot trabalha a reconstrução de uma memória imprecisa. Então, uma memória que passa por alterações constantes, que a gente tem sempre dúvida se é verdade ou não, e que ela faz isso de uma forma para tentar descobrir
ou recriar, na verdade, a identidade própria dela. Então, só para começar, eu acho importante talvez apresentar quem é a Margot Glantz, né? Como disse, é uma escritora mexicana, ela é nascida em 1930, foi professora convidada em muitas universidades pelo mundo todo, inclusive ela deu aula aqui no Brasil, se não me engano, na UERJ, ou talvez na UFRJ, agora me falha a memória. É professora emérita na UNAM. A Margot é bastante ativa até hoje no meio acadêmico, então ela está sempre participando de encontros, publicando textos. Durante a pandemia, como os encontros eram todos online, como esse está sendo, tive a chance de vê-la muitas vezes, né, em outros simpósios também. E ela é muito ativa em redes sociais, principalmente no Twitter. Todos os dias a Margot Glantz faz tweets, ela usa o espaço do Twitter também como criação, então ela é até um pouco conhecida por isso no México. Aí ela também é membro da Academia Mexicana de Língua, desde 96. A família da Margot é uma família de judeus que migraram da Ucrânia na década de 1920. Tentaram ir para os Estados Unidos, porque já tinham alguns familiares lá, mas não conseguiram entrar, foram barrados e acabaram se estabelecendo no México. Eles estavam fugindo, sim, de perseguições que aconteciam aos judeus naquela época. Eu vou trabalhar um pouco sobre isso aqui no texto de hoje. E acho que um ponto importante para falar sobre a biografia da Margot, que é o que eu quero apresentar, é a relação dela com os traumas vividos na infância e como esses traumas aparecem na literatura dela. Alguns desses eventos violentos nem foram vividos diretamente por ela, mas eles aparecem numa memória coletiva, na qual ela se insere. Quando a gente fala em testemunho primário, né, acho que todo mundo, nos estudos sobre a memória, testemunho primário é aquele que é narrado diretamente pela pessoa que presenciou um acontecimento. Então, essa não é a condição exatamente da Margot em muitos desses eventos, porque a Margot, ela, na década de 20, ela não estava fugindo dos pogroms que caçavam judeus na Europa, como os antepassados dela precisaram fazer. Mas não é impreciso também afirmar que a existência dela foi transformada assim por essas perseguições, porque mesmo que ela não seja uma herdeira direta dessas violências, ela desde cedo sempre recebeu a herança desses traumas. E de diferentes formas esses traumas aparecem nos textos, principalmente os mais autobiográficos, e o que eu tento provar é que isso mostra um esforço dela de reconstituir essas memórias, que mesmo ela não estando lá, isso é importante, ela não estava lá diretamente, tá? Então por isso que ela tenta reconstruir as memórias, ao mesmo tempo ela carrega muitos vestígios dessa herança traumática na literatura. Para fazer isso, eu tento me apoiar no conceito de segunda geração, que é um conceito que se refere a filhos de sobreviventes. Então, são pessoas que, apesar de não terem memórias pessoais dos conflitos, tiveram a vida bastante afetada pelas experiências traumáticas dos pais. Então, é um campo assim, que há muitos autores, né, que são filhos de sobreviventes. Eu tiro esse conceito de segunda geração da Susan Suleiman, né, nesse livro Crises de Memória e a Segunda Guerra Mundial, onde ela aborda várias dessas narrativas, e é importante deixar claro que esse conceito, ele, apesar dela trabalhar principalmente com a questão da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, é um conceito que pode ser aplicado para diferentes autores, diferentes traumas e eventos ao redor do mundo, por exemplo, nas ditaduras latino-americanas, né? Esse é o ponto que eu vou ligar posteriormente também com o Alejandro Zambra, quando eu falo da infância dele. Mas eu não vou fazer isso hoje, porque não há tempo. Essa relação entre autores da segunda geração e a experiência traumática, também dos pais, né, também recebe o nome de pós-memória, que é um termo que foi cunhado pela Marilyn Hirsch nos anos 90, e que tenta descrever essa relação desses autores, que é uma relação tão profunda com as memórias que parecem ser deles. As memórias se confundem, né, principalmente as memórias de infância. Esse direito que eles tentam de adotar a memória dos pais gera uma dificuldade, gera um estranhamento, para eles definirem em que lugar eles se encontram, né? Então, de manhã a gente estava falando sobre o não lugar, sobre o entre lugar. Isso também está ligado aqui nesse conceito de pós-memória, porque ao mesmo tempo que esses autores eles estão buscando nas narrativas deles um reconhecimento como vítima do trauma,
eles também se preocupam o tempo de reconhecer que há um distanciamento entre a experiência pessoal deles e a experiência e as catástrofes sofridas pelos antepassados. Porque esses autores, eles herdam o trauma, mas eles não estavam lá. E então, diante disso, eu queria deixar bem claro que no caso da Margot Glantz, mais importante ainda do que as narrativas que ela cresceu ao redor, né, com essa memória dos pais, as narrativas sobre essas violências, mais importantes do que essa memória coletiva, é justamente a ausência de memória, a ausência de uma experiência direta, que é o motor da escrita dela. Porque é nessa lacuna que ela vai tentar, é essa lacuna que ela vai tentar preencher. A escrita dela é uma busca de uma identidade que ela não consegue preencher. Então, não é só o que é herdado como narrativa, mas também o que não é herdado, esse vazio que ela utiliza como motor. Bom, acho que é importante primeiro também, ó, como se estivesse começando agora. Acho que é importante deixar claro que os textos da Margot, mesmo que a gente chama de autobiográfico, eles são um pouco impreciso, às vezes rotulado dessa forma, porque as narrativas elas estão sempre mesclando reminiscência e ficção. Até o nome próprio, né, a Margot, geralmente ela utiliza um alter ego, quando ela vai falar dela mesma, que é Nora Garcia, embora no livro que eu vou tratar, ela use o nome real, Margot Glantz, mas é importante deixar claro que ela está sempre desvirtuando esse conceito mais canônico de autobiografia, né, a gente pensar no conceito ali do Philippe Lejeune. E ela está sempre criando uma desconfiança sobre as memórias que são narradas. Por outro lado, a gente não pode ignorar que há muitos traços autobiográficos nessas histórias e não tem como a gente não identificá-los. Então, esses aspectos autobiográficos aparecem muito nos textos dela e servem, como disse, para reconstituir uma memória que não existe, uma memória que é inventada, ali, uma autobiografia possível. Então, é privada dessas memórias, então é na literatura que ela vai encontrar uma forma de reaver raízes, de recuperar uma herança cultural que lhe foi roubada, que foi impedida, né? Não foi nem roubada, foi impedida de ter. É uma forma, então, de reconstituir esse passado. Isso vai ficar um pouco mais claro depois, eu acho, mas para começar eu queria ler um trecho das Genealogias, que é o livro, que é uma autobiografia dela, que eu abordo com mais profundidade na pesquisa. É um texto que ela está falando sobre a literatura sobre os livros que ela estava lendo na biblioteca do pai. Então tem toda uma distância que ela sente em relação aos pais, né? E aqui ela fala um pouco disso. Ela está falando do Catulo. Conheci-o lendo uma antologia de poetas clássicos que meu pai tinha em algum lugar de sua biblioteca heterogênea, onde se misturavam exemplares de livros em castelhano, em ite e em russo. Livros que eram incompreensíveis para mim, porque em casa de ferreiro, espeta de pau, e aqueles exemplares de livros russos eram escritos como se estivessem em chinês, apesar do bilinguismo nativo de meus pais, um bilinguismo que eles sempre usavam como barreira, como algo secreto, iniciático, do qual eu estava à parte. Então, aqui ela vai falar um pouco desses... Leonardo, 5 minutos. Tá? Tá bom, 4,5. Vai dar tempo. Então, vou passar para a próxima página aqui. As Genealogias é um livro que também desvirtua bastante o conceito de autobiografia, porque, embora seja uma narradora em primeira pessoa, a Margot ela faz esse livro não só a partir das memórias próprias, mas principalmente a partir das memórias dos pais. Ela conta que quando ela tinha 50 anos, mais ou menos, ela se deu conta que ela não conhecia os pais, não conhecia o universo, não conhecia o passado, não sabia nada sobre eles. E que essa ausência de conhecimento colocava obstáculo e afastava deles e contribuía para um sentimento de exílio, um sentimento de solidão. Então, recuperar essas memórias é uma forma de compreender quem ela é, realmente, de se aproximar dessas pessoas, né, de encurtar essa distância e de conhecer uma própria identidade. Então, esse livro, ela passa 2 anos entrevistando os pais, né, com um gravadorzinho, e a partir disso que nascem as histórias das genealogias. Então, a história da Glantz é muito diferente dos pais, né? Ela nasceu no México, ela fala espanhol, ela conhece a cidade do México melhor do que outros lugares. Os pais já conhecem outras paisagens, outros parentes, eles se recordavam de outras cidades, conheciam outros idiomas, tinham outros idiomas como língua materna. Então, essa distância que existia entre eles, para ela sempre pesou. E a leitura, né, como a gente viu quando ela está fazendo a leitura de vários autores que os pais gostavam, e depois a escrita,
é uma forma que a Glandis encontra para encurtar essas distâncias. Então, os relatos da genealogia são compostos de memórias de narrador, que também é personagem principal, mas que é um relato polifônico, né? Porque ele é centrado na figura do outro, centrado na figura dos pais. Então, a memória é sempre recuperada, né, em função do presente, que obviamente é algo que eles estão recuperando de 50 anos de história, de mais de 50 anos de história juntos. E por isso acaba não sendo, às vezes, muito confiável, porque eles trocam detalhes, né? Ela vai, ao longo de 2 anos, às vezes as histórias se repetem, e os pais mudam o local que a história aconteceu, mudam os personagens, mudam o detalhe, eles contam as histórias, a mesma história de formas diferentes, eles corrigem o tempo todo um ao outro, então um tá contando uma coisa e o outro corrige. É engraçado que eles corrigem até coisas da infância, sabe? O pai tá contando algo da infância dele e a mãe corrige, ela não estava lá. E o contrário também acontece. Então é em cima dessa ausência de uma recordação exata que a Margot também constrói as genealogias, né? Porque isso acaba criando uma dúvida sobre a veracidade e acaba entrando um pouco mais de ficção. E é por meio disso que ela vai, de certa forma, também conceber vida aos pais na literatura. É ela que vai dar a luz aos pais, assim, numa história que ela cria uma genealogia reinventada, em cima dessas recordações borradas, né? Contudo, aí eu chego no meu ponto principal, e para concluir, tem um tipo de recordação que parece que nunca se apaga e que nunca é borrada e que não muda muito, que são os eventos traumáticos. Por mais que mude uma coisinha ou outra quando eles contam sobre os eventos traumáticos, em geral, eles são sempre contam da mesma forma, né? Às vezes são muitos eventos que eles contam, e quando eles se repetem, dificilmente muda alguma coisa. Porque o meu ponto é que os eventos traumáticos, eles marcam de uma maneira que eles não conseguem se esquecer. E é essa memória coletiva que aparece mais forte, então. Então, só para contar um rápido, o evento traumático que chama atenção, que mais me chamou a atenção, pelo menos nas genealogias, é um ataque que o pai dela sofre em 39. Então ele já morava no México, a Margot já tinha nascido, né? Ela nasceu em 30, então ela já tinha 9 anos. E ele é atacado por um grupo fascista e antissemita chamado Camisas Douradas. Ele é amarrado no trem, ele é xingado, ele apanha, tacam pedras nele, falam, né, morte aos judeus, coisas desse tipo. Ele consegue fugir, ajudado por algumas pessoas ali, corre para uma loja que a mãe dela tomava conta, e, bom, resumindo, tem todo esse evento traumático, né, eles chamam os bombeiros, o bombeiro que aparece e ajuda, e ele fala, o bombeiro que ajuda e fala, não chore judeu, viemos para te salvar. Isso é importante porque ele sempre repete essa frase quando ele conta esse relato. E esse relato aparece em 2 capítulos consecutivos, um na visão da mãe e um na visão do pai. E a gente não vê nenhuma mudança significativa nos detalhes, né? Então, a violência, né, pelo qual ele fugiu já, né? Ele foi para o exílio já por conta dessa violência, ela reaparece quando eles estão no México e marca a memória da família de alguma forma. Então, e chega depois na escrita da Margot Glantz por meio da herança desse trauma. Enfim, a genealogia tem muitos textos traumáticos, a morte, o holocausto aparecem por meio de metáforas e por meio direto, muitas vezes, sempre por meio dessa memória coletiva, uma vez que ela não estava na Europa durante o holocausto. Mas é nessas passagens que ela consegue expor uma dor, e essa dor que vem de uma memória coletiva, uma memória conectada entre as pessoas, né? E então a morte é um tema muito importante para ela também, que está profundamente ligado com a história do judaísmo e com o trauma histórico do Holocausto que aparece. E é por meio disso que ela vai se inserir e criar uma autobiografia possível, né? Vai reconstruir memórias da infância. E acho que é basicamente isso. Obrigado, acho que passei um minutinho. Uhum. Maravilha. Deixa aqui Palmas em libras. Obrigada, Leonardo. Mas uma autora que eu não conhecia. Olha, foram muitas já nesse simpósio. Eu estou anotando todas aqui, vou passar lá para o nosso chefe. Olha isso. Bom, e agora vamos com a última expositora da tarde, Ana Carolina Martins dos Santos.
o incomum da comunidade em literaturas transfronteiriças? Olá, pessoal. Eu vou compartilhar aqui também. Espero que não Conta deixe. de onde você é, Ana, antes. A gente está fazendo uma base aqui. Eu acho que eu sou a caçula do grupo, ainda estou no mestrado. Não, eu sempre falo se você já está no mestrado. Né? Sim, verdade. E eu sou do Rio de Janeiro, me formei em licenciatura em letras, né, português e espanhol pela UFRJ, e agora eu faço mestrado na UNILA, aqui em Foz do Iguaçu, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Nós amamos a UNILA. Ah, que bom, eu também. Vou compartilhar aqui. Me digam, por favor, se já está... Quando aparece... Já está aparecendo? Perfeito. Vou ver se eu consigo aumentar aqui. Si quieres, puedes hablar en español. Ay, sí. Pero bueno, como he estructurado toda la presentación en portugués, bueno, voy a hablar en portugués. Pero sí podría mezclar, ¿no? Incluso las lenguas, pero bueno. Então, gente, se der algum erro, me avisem. Agora deu uma sumida, viu, Ana? Poxa, peraí. Tava tudo perfeito, você foi aumentar e... Ficou cinza agora. Plúmbio. Gris. Aqueles que querem mostrar que fala espanhol, né? Vou tentar de novo aqui. Foi? Sim. Tá certo, então. Então, boa tarde. Eu sou, como já me apresentaram, né, Ana Carolina Martins, e é um prazer estar aqui hoje. Eu faço pós-graduação, mestrado em literatura comparada da UNILA, sou bolsista pela CAPES, e essa comunicação é fruto da disciplina em literatura comparada e teoria da literatura cursada por mim no programa. E o título dessa apresentação é o Incomum da Comunidade em Literaturas Transfronteiriças. E eu começo já, então, com uma citação de Otmar, em que ele diz: acredito que não existe caminho melhor ou mais complexo de acesso a uma comunidade, a uma sociedade, a uma cultura do que a literatura. E a partir, então, dessa perspectiva, eu busco refletir de quais modos se pode estabelecer uma relação entre alguns conceitos de comunidade e os textos literários que eu pretendo analisar. E é claro que aqui eu precisei fazer um recorte, uma seleção, devido ao tempo de apresentação. Então, eu me pauto nas propostas teóricas de Roberto Esposito em Comunitas, Jean-Luc Nancy em La Comunidade Sobrada e Benedict Anderson em Comunidades Imaginadas. E as obras que eu me proponho analisar, então, são Noite no Norte, Poemas em Portunhol, de Fabián Severo, e Borderlands, La Fronteira, La Nueva Mestiça, de Glória Anzaldúa. E aqui, na apresentação, eu usei a tradução dessa obra. Então, ambas são obras que falam da fronteira, desse conflito e desse encontro. Né? Então, de forma a contextualizar rapidamente, Noite no Norte é uma obra de poesia em portunhol, que vai reconstruindo a identidade do sujeito poético, dando significado e sentido, né, para o seu mundo fronteiriço, através desse espaço de habitar e enunciar a língua. E Borderlands é um livro cuja escrita mescla o inglês, o espanhol e o náhuatl, além das variedades dessas línguas, né? É um livro estruturado em diversos gêneros literários, entre eles os poemas, né? E no trabalho final da disciplina eu me detive nos poemas de ambas as obras. Né? E é um livro também que se propõe a refletir e discutir sobre diversas questões sociais, através de uma perspectiva fronteiriça, feminina, feminista, ticana e lésbica. Então, voltando aos conceitos, eu começo com Jean-Luc Nancy, no seu texto La Comunidade Sobrada, que ele menciona que a comunidade não se dá senão por uma inscrição, compartilhando assim a ideia de batalha de uma comunidade que não se deixa pensar fora de uma comunidade literária ou comunidade entre leitores e escritor, e também de Derrida sobre a sua concepção de escritura.
Então, o que não se propõe é um ser comunitário, é a partir da singularidade e não da individualidade, onde a incompletude, a partir da partilha, é o princípio da comunidade, configurando-se, então, uma comunidade de literatura. E aí, nesse sentido, ele diz: no se trata de otra cosa que de la cuestión del comunismo literario o de lo que he intentado al menos indicar con esta propia expresión, algo que sería la partición de la comunidad en y por su escritura, su literatura. Então, para Nancy, a comunidade é primeiramente escritural. E, desse modo, os textos literários analisados aqui, né, hoje, refletem a inscrição exposta das comunidades às quais fazem referência. Já Benedict Anderson, no seu livro, ele apresenta como pressuposto que as nações são como comunidades imaginadas, criadas através de práticas culturais e administrativas dos estados modernos, né, com o fim de que seus sujeitos definam suas obrigações enquanto membros de um grupo supostamente homogêneo. Então, Anderson também afirma que o romance e o jornal serviram, segundo ele, como meios técnicos para representar o tipo de comunidade imaginada correspondente à nação. Então, é exatamente com esse modelo conservador de nação, seja no âmbito linguístico, cultural, político, entre outros, né, que os textos de Severo e Anzaldúa se opõem. Então, a fronteira é justamente essa quebra no ideal de nação e comunidade homogênea. Então, a partir dessa discussão, eu busco analisar as possibilidades de sentidos na literatura, e eu começo aqui com um dos poemas de Severo, que se chama 33, e eu vou ler para vocês. Os miércoles com os guris da Josefa, nós ia no culto da esquina, onde nos davam chocolate caliente e galletita Maria. Eu sabia todas as canções e cantava bem alto, porque queria ser músico quando fosse grande. Mi padrino me decía: ¿qué huela tú tienes y vive? Te escutamos todo el culto. Los domingos yo iba solita en la misa, allí no daban nada de comer. Mas como yo también quería ser padre, yo iba a mirar la gente arrodillada, rezando, y pensaba en ayudar toda esa pobre gente. Sabía la misa de memoria y iba repitiendo en voz baja junto con el cura. Mas lo que me gustaba mismo eran las fiestas de los Ogún no terreiro da Elisa. La mãe me decía todo lo que me pasaba y iba a pasar. Había música, baile y mucha comida, banana, chorizo con miel, porco asado, às vezes hasta llevaban guaraná. Eu gostava, aunque não sabia a música porque eram difíceis. Uma volta, a mãe me disse que mi santo é Xangô, santo da justiça e da sabedoria. Desde então, antes de dormir, eu lhe pido força, luz e proteção. Não sei se ele me dá. Então, a partir desse poema, eu queria estabelecer uma relação com as palavras de Roberto Esposito, em que ele diz que el ser en común se define y se constituye por una carga, y en último análisis no está a cargo de otra cosa, sino del mismo kun. Estamos a cargo de nuestro con, es decir, de nosotros. Então é interessante pensar como nós, ligado à comunidade, ele pode estabelecer relação também com o sincretismo, por exemplo, né, sendo somado a essa discussão, já que é um conceito que apresenta essa ideia de fusão de filosofias, ideologias, elementos culturais, heterogêneos e diversos, e são essas as imagens reveladas pelo poema presentes nessa comunidade transfronteiriça, né? Que é um lugar que divide, mas também une, quando se trata desse choque entre culturas e línguas. Os processos sincréticos são constantes e comuns, né? Então, o sincretismo no poema se dá por parte do sujeito poético, já que ele participa de diferentes práticas religiosas que acontecem todas na mesma comunidade e com certa frequência também, porque ele faz referência aos dias da semana, como se fosse algo habitual. E, em sequência, eu trago um poema da Glória Anzaldúa, que eu também vou ler para vocês. Vivir en las borderlands significa que tú no eres hispana, india, negra, española ni gabacha. Eres mestiza, mulata, media casta, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos mientras cargas las 5 razas a tu espalda sin saber a qué lado volverte, de cuál huir. Vivir en las borderlands significa saber que la India en ti, traicionada por 500 años, ya no te habla, que las mexicanas te llaman rajetas, que negar lo anglo en tu interior es tan malo como haber negado lo indio o lo negro. Cuando vives en las borderlands, la gente te pasa a través, el viento se roba tu voz, eres burra, buey, chivo expiatorio, precursora de una raza nueva, mitad y mitad.
tanto mujer como hombre, ninguno de los dos, un nuevo género. Vivir en las Borderlands significa que le echas chile al burst, comes tortillas de trigo integral, hablas Tex-Mex con accents de Brooklyn. La migra te para en los controles. Vivir en las Borderlands significa que luchas duro para resistir el elixir dorado que nos llama desde la botella, el tirón del cañón del arma, la cuerda que aplasta el hueco de tu garganta. En las Borderlands tú eres el campo de batalla, donde los enemigos son familia, te sientes en casa, una fuereña, se han resuelto las disputas fronterizas, el rebote de los tiros ha roto la tregua, estás herida, en combate perdida, muerta, devolviendo el golpe. Vivir en las Borderlands significa que el molino con afilados dientes blancos quiere destrozar tu piel morena cobriza, aplastar la semilla, tu corazón molerte, amasarte, aplanarte con aroma a pan blanco, pero muerta. Para sobrevivir en las Borderlands, debes vivir sin fronteiras, ter cruce de caminhos. E esse, então, é um poema que é um reflexo de uma comunidade que está em constante guerra entre si e com o outro. É uma comunidade que é fruto de uma intersecção entre nações. Ali, em relação a esse tema, também Benedict Anderson discorre que uma nação é limitada, uma vez que apresenta fronteiras finitas. Nações são imaginadas como comunidades na medida em que, independentemente das hierarquias e desigualdades efetivamente existentes, elas sempre se concebem como estruturas de camaradagem horizontal. Então, assim, deixa eu... Acho que não passou o slide. Ah, tá. Então, assim se constitui essa comunidade que é constantemente levada a alcançar um patamar totalmente purista e excludente. Né? Mesmo que o poema dialogue com o interlocutor, que é o que indica faz parte dessa comunidade, eu também retomo o posicionamento de Nancy, que é o de uma resistência à noção de indivíduo, mas sim singularidades que não permitem divisibilidade, né? E que desse modo formam uma comunidade. E também eu trago uma citação do dicionário do contemporâneo, em que diz que Heidegger é o pensador que afirma com maior veemência que o momento verdadeiramente autêntico de nossa existência é a consciência madura de nossa inautenticidade originária. Isso implica dizer que a incompletude, a finitude, não é o limite da comunidade. Essa comunidade, né, descrita no poema como Borderlands, expressa, então, uma total inautenticidade originária, apresentando essa relação com a sua formação por diferentes povos, e seus cruzamentos linguísticos, a sua pluralidade cultural. E então, já finalizando, já encaminhando a minha comunicação para o final, ambos os textos literários, eles remetem a comunidades em que o comum é o incomum. Não há vínculo de pertença, nada que lhe seja próprio como característica, nem a língua, já que não se subordina a um sistema de regras gramaticais, tampouco se fecha em sistema linguístico. Então, essas comunidades que são e estão nas fronteiras podem funcionar simbólica e materialmente em termos ambivalentes, porque, por mais que sejam fixas e reais, também são fluidas e imaginárias. E sobre isso, eu separei também um trecho do dicionário, que diz que, visto que o ser em comum, ou em outras palavras, o aberto, que as novas formas de manifestação da comunidade exigem, uma comunidade da relação, não do pertencimento, da propriedade, se despotencializa ao ser fixado em modelos organizacionais pré-estabelecidos. Então, é isso, assim, eu ainda tento também articular e pensar a América Latina como uma grande comunidade que abriga várias outras comunidades, inclusive periféricas, como as transfronteiriças. E, nesse sentido, a América Latina consegue se desvincular, né, do que nos foi imposto como modelo a seguir. E, para finalizar, eu trago uma citação da Josefina Ludmer, que ela comenta sobre a importância da literatura para desarticular imagens criadas para se pensar a comunidade e a nação. E ela disse: a América Latina é a ficção de um território. Se pode desterritorializar, abandonar e destruir, a literatura deixa de ser manifestação de identidade nacional. E por essa razão, então, os textos literários abordados aqui, eles apresentam outras possibilidades de comunidade e também abalam a estrutura de um modelo previamente estabelecido do que é ser comunidade. Então, eu agradeço a minha comunicação, eu deixo aqui as minhas referências.
E é isso. Terminei. Obrigada, Ana. Bom, e com você falando sobre literatura transfronteiriça, nós chegamos na fronteira da última apresentação, né? Não sei se alguém gostaria de tecer algum comentário a partir do posto pelos expositores, fazer alguma pergunta para Vamos em eles. Libras para todas elas, para todos eles, é isso que eu tô, né? Era em Libras, a pessoa escuta bem. Em Libras, Posso só já, assim, enquanto eles se esquentam aí, Flávio, só fazer um gancho, eu vou pegar aqui já falei, né, meu computador está de centavos hoje, porque tem trocentas janelinhas abertas aqui, porque eu vou trabalhando lá também no memorial enquanto isso. Eu vou buscar aqui, já para emendar essa última discussão, as mesas que nós fizemos sobre Portunhol. Eu acho que a Ana deve conhecer a professora Jorgelina e a professora Valdilena, lá da Unila, e a Débora Cota, né? E assim, nós aqui no Memorial, e tenho certeza que todas e todos vocês têm um profundo respeito pelo Portunhol, como sendo uma língua de aproximação, né? Uma língua de fronteira. Durante muito tempo ele foi tratado, acho que não pela gente, né, da academia, mas pelo lugar comum de ser um erro, né? A pessoa não fala nem português direito, nem espanhol direito, tá? Acaba falando do portunhol. E eu acho que eu brinquei na primeira mesa que o portunhol é a língua franca da América Latina, né? E nós fizemos o lançamento do livro da professora Jorgelina, que é Portunhol para Crianças, é muito bonito, assim, voltado para crianças e professores, mas especialmente para as crianças e professores que não são falantes de espanhol, né, para o acolhimento, principalmente nas escolas de fronteira. E fizemos também uma mesa sobre portunhol. Eu só vou localizar os links lá no YouTube e coloco aqui no chat para vocês, tá? Mas qualquer coisa vocês jogam no Memorial da América Latina, portunhol, que deve buscar para vocês, tá? Então, cumprimento que... E eu estava comentando com a Flávia, né? Quando a gente monta a divisão das sessões, a gente sempre fica, sabe que vai dar liga, e deu muita liga, né? Opa, estava marcando aqui o tempo da Ana. Deu muita liga, né? Porque aqui a gente falou de exílio, de fronteira, né? Então, né? Parabéns, viu, Flávio? Eu acho que eu tenho um comentário para o Leonardo, é bem um comentário mesmo, mas enquanto eu te ouvia, Leonardo, eu não sei se você conhece a Isabela Cordeiro Lopes, ela é do Departamento de Teoria Literária, e você conhece? Ela tem uma pesquisa interessante. Conheço. Acho que então. Sobre o Sambra, né? E agora ela está ampliando para os filhos da ditadura, né? Assim, fazendo uma pesquisa. Ela vai dar até um curso agora, eu vou colocar aqui no chat para quem se interessar. É um curso sobre pensando, então, filhos de ditadores e como isso aparece na ditadura, nos textos literários, e como aí eles vão lidar com essa memória traumática de ser um filho de um ditador, né? E o curso vai ser sobre isso, e aí ela vai trazendo, enfim, muitas dessa questão da memória, de como lidar com a memória, né? Então, uma memória que, na verdade, nem é minha, mas aí veio do meu pai, da minha avó, né? E a memória traumática. Eu acho que pode ser bem interessante, assim. Eu assisti algumas falas dela já e achei bem legal. E aí vai ter esse curso agora em agosto, que é o curso de inverno. Assim. Me lembrou Vou muito tentar a fala. fazer. Obrigado, Leandro. Eu achei bacana também, não sei se, e aí como a gente na outra vez a gente falou muito do Gabo, né? E aqui a gente retoma um pouco quando a gente fala eu acho que alguém falou sobre, tá, acho que foi a própria Ana, né, que falou sobre, não, acho que foi o Leonardo que falou da questão das memórias, né? O Gabo falava muito isso, né? Que ele não era tão grande, ele não era tão grande escritor assim também. Queria um pouco de Salamaleque também, né? Ele só contava as histórias que os avós contavam para ele, né? E aí eu coloquei lá no chat a definição do Salamaleque. Eu não estou louco, né? Essa palavra realmente existe. E eu usava no sentido figurado, que é o sentido 2, do dicionário Aulete, tá? Vou buscar aqui as mesas do Portunhol. Já achei uma.
Vamos, não fiquem tímidos, podem perguntar, podem comentar. Talvez contrário- tenhamos ter sido tanto de manhã que agora acabou a linha. Talvez. Então, de minha parte, eu continuo pensando ainda nos autores que eu conheci. Na verdade, todos desconhecidos para mim até então. Agradeço muito. Assim que possível, vou procurar ler alguma coisa sobre eles. São todos bastante interessantes. Eu não consegui formular uma pergunta, mas em relação à fala da Lucia, me veio muito essa imagem, né, de pensar que essa volta, né, que ele faz para Portugal, essa volta para o colonizador, né, e é uma volta meio de descobrir histórias e território, e aí fica uma coisa meio ao contrário, né, porque se o colonizador fazia isso aqui, né, no país com os colonizados, né, vinha meio que desbravar, ele torna isso, vira chave, né, porque aí é o colonizado indo no país do colonizador buscar histórias, assim, né, eu achei essa ideia muito legal, assim, de pensar esse movimento dentro da literatura, né, quando, não sei, isso vira, né, tá numa outra chave de leitura, assim, uma contra-leitura quase de uma história de colonização. Sim, sim, total, porque ele se coloca como esse viajante ao contrário, né? Um pouco isso que você está falando. E é muito interessante que ele se coloca como latino-americano e como que vem de um país mais moderno que Portugal, né? Então, é ele que traz, que leva a modernização, né? Uma imagem do Rio de Janeiro muito mais moderno e Portugal como um país que ficou mais no passado, né? Mas também com um contraponto de França, né? Que é como são esses três polos que estão funcionando: Portugal como antiga colônia, né? França como faro cultural da modernização e o Rio de Janeiro, Brasil, na verdade. Eu aproveito que estou com o microfone aberto. Eu queria perguntar para a Ana se pelo corpus do mestrado, né? Se são esses dois autores que você trouxe hoje ou se tem outros, né? Eu lembrei do Wilson Bueno, né? Com essa questão do portunhol. Não sei se você tem assim, trabalha mais outros autores ou esse é teu corpus, assim? Na verdade, a Anzaldúa não faz parte do meu corpus na minha pesquisa, né, do mestrado. Ela fez para esse trabalho, mas agora eu estou com uma outra autora chicana, né, que não é muito conhecida, eu descobri recentemente, que é a Raquel Valle Senties. Então, eu estive num congresso no México mês passado, então eu pude investigar, né, no Colégio do México, né, as obras dela, então eu incorporei essa autora na minha pesquisa, e o Wilson Bueno, né, claro, também, não faz parte do meu corpus, mas é uma referência. O Wilson Bueno, Douglas Diegues, são referências dentro do portunhol, né, e dentro do âmbito ticano, né, também tem muitas referências, mas eu estou com eles dois por enquanto, assim. E recentemente vou qualificar, então vou esperar para ver como vai ser a resposta, assim, né, o debate, a construção na qualificação. Mas eu estava pensando também como o meu trabalho também tem relação um pouco com o trabalho da Angélica no que diz respeito às identidades, né, do transfronteiriço, do sujeito diaspórico, né, como a gente pode construir isso, né, como ela mesma disse na apresentação, que durante muito tempo as identidades estavam ligadas à nação, né, à construção da nação, à imagem de nação. Então, como a gente ainda, né, tem que ter esse trabalho de desconstruir essa ideia que por vezes volta, né? E algo também relacionado com o trabalho do Leonardo, que é a questão da memória, porque em muitos relatos, em muitos textos, nos poemas também, eu encontro, como o professor Alexandre falou, essa questão linguística muito forte, assim, principalmente com as crianças, assim, né? Durante a educação, em escolas,
violências físicas, inclusive porque não se adequavam à língua oficial do país, né? Então, como essa memória assim, de dor e sofrimento e ter que se adequar é tão presente ainda, né, nessa questão linguística, para esses sujeitos, né, que se movem realmente, né, entre fronteiras e entre países, enfim. Pessoal, eu não estou achando a outra mesa de portunhol lá na nossa playlist. Eu coloquei só a da professora Jorgelina, mas talvez o próprio YouTube já direcione para vocês. Eu vou colocar um agora que vai nessa mesma linha, que são duas editoras argentinas, inclusive a dona da editora chama Lucia também, que elas publicam autoras brasileiras. É uma editora chamada Mandacaru, não sei se vocês conhecem, Mandacaru Editorial. Conhece, Lucia? Ela chama Mandacaru Editorial, uma editora argentina que publica brasileiras. E a gente fez uma mesa sobre traduções da Carolina de Jesus para a América Latina, que foi feita pelo laboratório da Unila, o pessoal da Unila, tá vendo? Parece que eu tô, né? A gente combinou com a Ana aqui. O pessoal da Unila fez a tradução da Carolina de Jesus, e aí saiu já essa versão na Mandacaru, e vai ter uma também em Quito, né? Que fala um pouquinho, e assim, das dificuldades todas da questão da... Eu sei que a tradução é um outro campo aqui, né? Mas que para a gente no memorial também é muito caro, né? E da importância de você publicar, apesar de sabermos da importância do espanhol, né, como uma língua de aproximação, da importância de você publicar também autoras brasileiras lá, né? E aí, uma outra provocação que eu tenho, acho que para todos aqui, já que a gente teceu de manhã, né, Flávia? E aí, puxando a brasa para mim, a sardinha, da necessidade de nós publicarmos também aqui. Tu vê quantos autores nós conhecemos hoje, entre ontem e hoje, né? Autores dos nossos vizinhos da América Latina que nós não conhecemos aqui. E a pergunta que eu sempre me faço né, a gente não... Aquela coisa meio Tostines, vocês são muito novinhos para saber o que é a propaganda do Tostines, mas a pergunta que eu sempre faço a gente não publica porque nós não somos um país de leitores, de escritores de outros países latino-americanos, ou a gente não publica porque esse público não existe porque a gente não os incentiva, né? A gente não coloca isso nos programas dos cursos, a gente não fala isso em sala de aula, a gente não coloca em listas de vestibulares, a gente não incentiva a leitura. A gente vai começar a ler já na graduação, depois na pós-graduação, quando a gente pesquisa, né? Então, devolvo essa pergunta para vocês, porque no jornalismo é a justificativa que os editores dão para não publicar. Por que eu vou falar sobre o Uruguai? O que acontece no Uruguai de interessante? Né? E eu trago essa pergunta para a questão da literatura latino-americana. Né? Assim, se for falar em termos de reconhecimento mundial, olha a quantidade de prêmios Nobel de literatura que a América Latina tem. Então, não é por aí. Se for falar sobre diversidade, também não é por aí. Então, alguma explicação a gente tem de ter, e para mim essa explicação recai sobre nós, professores. Né? A gente precisa pensar formas de incluir essa literatura, não só aqui nesse ambiente que a gente está, né? Mas também ali com os mais chiquitos. Né? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Não faça esse silêncio constrangedor, porque aí, né? Agora é um jornalista perguntando para os meus colegas. Não, realmente você tem toda a razão. Isso que você falou da Mandacaru é muito interessante. Eu falei dos autores que eu estou trazendo para minha pesquisa agora. A Marília Garcia, ela é publicada na Argentina pela Mandacaru mesmo. Além de algumas outras poetas também. Não lembro. Acho que tem uma lista de umas 6 ou 7 escritoras brasileiras, né, na Mandacaru atualmente. Sim, eles têm um catálogo interessante. Eles são pequenos, mas ao mesmo tempo interessante. Sim. E no caso da Margot Glantz mesmo, ela tem pouquíssimos livros no Brasil, assim, traduzidos. Eu acho que 2, talvez, sendo que um é do ano passado, assim, que saiu pela Relicário.
tem algumas traduções em andamento que eu tenho ciência e espero que sejam publicadas, porque é uma autora muito importante no México e que dialoga muitas vezes com o Brasil, como eu falei, já deu aula no Brasil, etc. E que a gente não tem essas traduções aqui. Acho que... E é um impeditivo, né, para a gente poder passar. A minha apresentação, eu trago sempre em português mesmo, os textos, porque embora a gente esteja num simpósio sobre a América Latina, eu acho importante que tentar deixar isso mais próximo do Brasil possível, assim, né, trazer esses autores para cá. Sim, sim. Flávio, você está com a cara de quem está pensando nos porquês. Sim, estou pensando que no fim do simpósio eu tive que escutar que a culpa é dos professores. Isso que eu estou pensando. Acho que é um trabalho hercúleo esse, né, do diálogo, acho, porque a gente está construindo e... Ou seja, eu imagino que cada um esteja construindo aí no seu campo de atuação e está sendo feito, eu imagino, né? Não acho que as coisas não estão congeladas, não são estáticas, eu acho que isso pode mudar para além das más notícias do campo oficial, né, no que tange ao diálogo Brasil e América Latina, né? Não sei, sai da grade horária, sai do Enem, ou a língua espanhola. Fico pensando que é uma ferramenta importante para a gente ter acesso a esses autores, né? Enfim, estou aqui tentando... Considero que a gente está fazendo nosso trabalho, todo mundo que está aqui, de alguma forma, eu imagino que esteja fazendo o seu trabalho, né? E, claro, descobrir o motivo, não sei, são muitos os textos que tentam entender o motivo, né? Porque esse desconhecimento todo é algo difícil, eu acho, de entender. E a gente fez aqui esse movimento nessas horas de trabalho, tentando conhecer melhor, tentando discutir o que é a América Latina e como essa América Latina ela pode se entrelaçar literariamente, mas acho que é sempre um exercício, né? Nenhuma palavra é a palavra final, nenhuma palavra é a palavra da fronteira final, e estamos aqui tentando mapear o que é isso, né? A Galindo, né, Maria Galindo, na fala dela, que a gente teve no Trema, aqui, que é um simpósio que eu convido a todas e todos para participarem, vai estar no nosso YouTube, a gente soube agora que a gente vai ter permissão de transmitir no YouTube. Trema é um simpósio também organizado pela FEFELESH USP, não sei se os colegas que estudam aí já conhecem, sobre traduções e mercado editorial feminista. E eles sempre trazem palestrantes, já trouxeram vários nomes importantes. E a Maria Galindo falou no primeiro Trema que eu participei, e ela colocava a culpa, na verdade, falava na questão assim como nós do jornalismo falamos das 6 famílias que dominam o mercado de comunicação no Brasil, ela falava da dificuldade que é publicar com as grandes editoras que controlam tudo, né? Então, assim, a Amazon, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, que entrega as coisas no dia seguinte de quando a gente compra, ela tem um oligopólio de muita coisa, assim, ou um monopólio para muita coisa. Então, é o que eu sempre falo, é o que eu coloquei no meu mestrado e segue até agora, né? São vários fatores que vão interagindo para ter essa solidão toda, né? Claro, mas também nesse simpósio, por exemplo, a Ariadne falou de alguns coletivos que, na verdade, nos questionam, será que essas 6 editoras, não sei quantas são, elas controlam tudo mesmo? Muita coisa sobra dentro desse tudo, né? Uhum. Ou fora, ou dentro, não sei de onde sobra, na verdade. E acho a Flávia está sendo modesta, né? Porque a própria Curupira Cartoneira tem um processo aí de tradução agora muito interessante dentro da universidade, né? Da Unemat. Talvez a Flávia possa até contar um pouquinho, porque eu acho que mostra coisas que estão acontecendo fora de uma oficialidade, né? Ou que estão tentando fazer caminhos aí. Eu acho que poderia ser interessante a gente ver olhar um pouquinho para esses movimentos que mesmo pequenos, né? Parece pequenos, estão aí acontecendo, né? Eles têm uma relevância, né? Isso acontecer assim. Bom, a Ariadne
mostrou uma outra faceta minha, né? Eu sou professora universitária e dentro da universidade eu coordeno um programa de extensão chamado Curupira Cartoneira, que funciona como uma editora nos moldes cartoneiros, a princípio. Só que dentro dessa editora também a gente tem uma linha de trabalho de tradução conjuntamente aos alunos do curso de língua espanhola. Isso foi algo que eu trabalhei no memorial também, a partir desse trabalho, né? Então, nós traduzimos coletivamente alguns autores que publicam com a editora Yerba Mala Cartoneira, justamente sobre a qual eu falei ontem. E a ideia, a princípio, seria visibilizar escritores bolivianos. E, claro, fico pensando, é uma iniciativa super pequenininha, porque envolve os alunos daqui, não sei, esse semestre foram 20 alunos, mas foram 20 alunos que conheceram literatura boliviana, né? Puderam trabalhar, puderam entrevistar os autores, e a ideia é que esse livro, depois de revisar, isso se transforme num livro em português, que vai circular aqui na nossa cidade. Quantas pessoas vai atingir? Não sei quantas pessoas atinge cada livro desses, né? Mas a gente considera que cada pessoa tem aí sua família, tem o seu universo de atuação, tem a sua sala de aula, e a gente confia, né, que pequenas ações aí podem reverberar em outras pequenas ações e em pequenas consequências também. E um pouco não olhar para as grandes editoras, porque é meio congelante, é um pouco o castelo do Kafka, né? É meio ficar perguntando, ser perguntado, trouxeste a chave, acho que era essa a pergunta, né? E não entrar nunca no castelo, né? Ficar meio paralisado. Eu acho que, bom, na verdade é um trabalho que advoga por pequenas ações, por pequenas traduções e pequenas reverberações, né? É pequeno, mas estamos nele todos os dias, né? Na esperança de que é no pequeno que as coisas acontecem. Sim. Não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário. Vamos encerrar. Se fosse só para ficar, né, ainda assim, nessas pequenas ou grandes conquistas, o Paraná acabou de aprovar uma PEC da obrigatoriedade do ensino de espanhol nas escolas básicas, né, Ana? E eu acompanhei de perto, assim, porque algumas autoras da Nossa América, de professores que são autores da Nossa América, participaram ativamente junto aos deputados, né, para conseguir essa aprovação, o que para nós é sempre uma grande alegria, né? Novamente, assim, como jornalista, estou muito acostumado a pensar as coisas muito macro, né? É fundamental, né? Nossos trabalhos de formiguinha de cada um, mas também a gente precisa ter as grandes conquistas, né? E essa foi uma enorme, gigantesca conquista do pessoal do Paraná, porque queriam tirar, né? A Ana pode falar melhor se ela quiser, o ensino da língua espanhola no ensino básico. Aquela velha ideia, né, que depois do governo Temer cresceu bastante, e tomara ao céu seja sepultada em breve, de transformar o ensino médio numa coisa mais técnica, né, de profissionalizar, que é importante, a gente sabe da necessidade da empregabilidade, mas o Brasil está caminhando, infelizmente, para assim, se preocupar muito com a formação para o mercado de trabalho e abandonar um pouquinho as outras coisas. E quem diz também que o espanhol não é para o mercado de trabalho. Então, assim, aquelas coisas que a gente sempre ouve, né? Então, foi um aspecto importante da conquista dos professores do Paraná, né? Oxalá isso se multiplique aí pelo Brasil todo, né? E no mais, acho que, assim, já indo para o encaminhamento, né? Agradecer a todas e todos vocês primeiro por terem aceito a proposta do seminário, foi a primeira vez que a gente propôs, né, Flávio? Incentivados pela professora Luciana, né? Acho que foi você que trouxe, não foi? A proposta, e a Luciana abraçou, e aí a professora Luciana é a diretora do CBAL, tá? Que faz as pesquisas no Memorial na América Latina. E pedir para vocês ficarem de olho nas nossas coisas, assim, em breve a gente pode publicar novos editais de bolsas de estudo para pós-graduandos, né? Quem sabe até para graduandos,
Não é uma bolsa gigantesca, mas é uma bolsa, por exemplo, que permite, se os programas de vocês permitirem, que vocês acumulem com outras bolsas que vocês já recebam. E também que vocês trabalhem, o que para nós é muito importante, porque esse papo de só entre aspas, né? Se dedicar à pesquisa sem poder ter uma outra remuneração, às vezes não é suficiente para tudo que a gente precisa fazer nesses tempos. Então, fiquem de olho nas nossas redes. Agora elas estão um pouco paradas por conta paradas por conta da legislação eleitoral, que não permite divulgação, mas no boca a boca, tal, a gente acaba divulgando, e depois, quando acabarem as eleições, a gente volta com tudo. E semestralmente a gente tem esse programa de bolsas de estudo, né, voltados a temas como os que nós discutimos aqui. A gente entende que é preciso ter um incentivo para a pesquisa no Brasil e na América Latina. Então, é com muito orgulho, né, que a gente... É o que eu falo, show faça só de publicar a nossa América e dar as bolsas de estudo, né? E esse seminário é o resultado disso. Então, quero, em nome de toda a diretoria executiva, toda o Memorial da América Latina, todo o CBA, agradecer, né? E agradecer a Abralic também por ter permitido a nossa participação. Transmite para eles, viu, Ariadne? Fala que eu fiquei comovido. Aí passo para minha colega, Flá. Bom, gente, de minha parte, somente agradecer pelas horas compartilhadas e que estivemos pensando juntos, né? Que comunidade é essa, né, que nos une? Agradecer de coração e que a gente continue conectado, porque o Alexandre já prometeu que vai organizar uma publicação conjunta. Então, a Ariadne pode continuar sendo a monitora. Vamos pensar em uma comunidade transfronteiriça para além do simpósio de trabalho e que a gente possa continuar conversando, tá bem? Um beijo para vocês, que vocês tenham um lindo congresso. Continuamos aí conectados. Um beijo, gente. Recados da organização, Ariadne? A organização só está pedindo para que todos continuem participando do congresso, né, do simpósio até do evento como um todo até sexta-feira. Não se esqueçam das plenárias que estão acontecendo. E agora, nesse intervalo, né, quando termina um simpósio até a plenária que começa às 4h30, tem um café virtual, onde todos que estão apresentando podem entrar numa sala Meet e continuar a discussão sobre vários temas, tá? Tudo isso está no site da Abralic, aí é só acessar. Obrigada, pessoal. Maravilha. Obrigada, tchau, Tchau, tchau. pessoal. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigada. Obrigada.